Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Fausto, na sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou fazendo coro ao presidente Jair Bolsonaro, que pede o fim do isolamento social como forma de combate à pandemia do coronavírus, e disse que sem produção econômica as pessoas vão ter dinheiro, mas as prateleiras dos mercados vão estar vazias. Até agora a gente já discutiu bastante aqui essa questão do que o governo tem feito para movimentar a economia, para atender e o que não tem feito principalmente para atender a classe trabalhadora. Como é que você vê aí essa preocupação do ministro Paulo Guedes em que o isolamento social acabe, e as iniciativas do Ministério da Economia têm sido suficientes para manter aí, para minimizar os impactos da pandemia na economia? Bem, Glauco, a gente já tem assistido, já vem discutindo, inclusive, ao longo da semana passada, que o governo tem que efetivar muitas das medidas que foram colocadas e outras precisam, de fato, ser implementadas. A gente tem um governo que titubeia, um governo que não tem uma direção única, não tem coordenação, e isso é algo que é bem complicado num momento complexo desse, no momento de enfrentamento da pandemia. Agora, a fala do ministro é uma fala que tendeu a conduzir as pessoas a irem para a rua, A gente está vendo muito claramente que a população cada vez mais está se conscientizando das dificuldades que a gente está vivendo e da importância de ficar em casa. Eu acho que essa é um dado que a gente começa a assistir cada vez mais. Quem está minimamente olhando aí o fluxo de pessoas está vendo o quanto que, de fato, as pessoas estão seguindo a orientação. Em alguns lugares mais, em outros lugares menos. Agora, essa questão de que se vai faltar produto ou não, vai depender muito de como nós vamos encarar essa crise. É uma crise que tende a ter 2 meses, 3 meses, e nós precisamos saber se as escolhas que a nossa sociedade vai fazer. E aí não é só o governo, é a nossa sociedade em geral. Se a gente tiver uma escolha egoísta, a gente provavelmente vai assistir prateleiras vazias. Se a gente tiver uma escolha solidária e fraterna, a gente consegue passar relativamente tranquilo do ponto de vista de abastecimento. Por que eu estou dizendo isso? As escolhas individualistas levam a gente a acumular. Se a gente acumular, todo mundo saindo para comprar, primeiro que o que a gente vê historicamente ou nas pesquisas é que as pessoas imaginam que precisam de muito mais do que realmente elas precisam para sobreviver. E isso leva a que as pessoas comprem desesperadamente, e aí realmente o fluxo normal de mercadorias não dá conta disso. Mesmo que a gente não tivesse uma pandemia, se todo mundo saísse para comprar desesperadamente, acumular dentro da sua casa, faltaria. Se a gente tem uma visão mais solidária, ou seja, se a gente tem uma visão mais coletiva, cada um está comprando, está buscando aquilo que realmente precisa e está ajudando o outro nesse processo, a gente consegue passar melhor por essa crise. O Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país complexo, mas o Brasil também é um país estruturadamente organizado do ponto de vista econômico, diferente de outras economias. Nós temos capacidade de produção de alimentos para alimentar muito mais do que o próprio Brasil. Nós temos capacidade de produção de bens essenciais também relativamente forte. A nossa maior dificuldade está nos bens de alta tecnologia, está nos bens de tecnologia mais avançada e alguns setores que são mais complexos, talvez que possa a gente ter que olhar com mais cuidado, que é o caso do setor da tecnologia da saúde, o setor de medicamentos, em que os nossos insumos são importados. Mas a vida cotidiana das pessoas, ou seja, o comer, o viver, o limpar, o manter a casa em ordem, isso a gente produz com muita tranquilidade. E já há muito tempo. As cadeias produtivas de básicos no Brasil, de bens essenciais, ela é muito robusta. Ou seja, nós temos condições de prover, nesses 3 meses, essencialmente tudo que a gente precisa. Agora, vai depender muito da forma como a gente encarar essa crise. Eu tenho insistido, e eu acho que esse é um momento em que, se a sociedade se organizar solidariamente, é possível a gente sair dessa, inclusive com uma visão de mundo melhor.
eu acho que cada um de nós nós temos que cobrar do Estado, é nossa tarefa cobrar, exigir. É fundamental que o Estado coloque recursos, auxilie o cidadão, mas também é fundamental que a gente coloque entre nós, né, se disponha entre nós a uma outra visão de mundo. É possível e é necessário que, em especial em lugares onde o Estado não vai chegar ou o Estado chega com muita deficiência, a gente possa minimamente auxiliar. E cada um de nós pode fazer isso. Quando a classe média mantém o pagamento da faxineira, da sua diarista, ela está ajudando nesse processo. Quando você ajuda o idoso na sua rua, no seu prédio, ele não pode sair, você está ajudando nesse processo. Né? Quando a gente faz doações de um lado, quando a gente faz um acordo com a nossa cabeleireira, aquela pessoa que está o tempo todo cortando o cabelo da gente, fazendo a unha, e você mantém minimamente algum grau de pagamento para ela, você está ajudando esse processo. Então, assim, a solidariedade vai fazer toda a diferença nesse momento. Eu vou insistir, se a gente escolher o individualismo, escolher o acúmulo, a gente vai entrar num momento muito ruim para a nossa sociedade. Até porque, Glauco, o vírus tende a se espalhar realmente, ou seja, até a curva viral cair, isso significa que no mínimo metade da população foi contaminada pelo vírus. Ou seja, entre eu e você aqui, um de nós dois será contaminado, se não os dois. Né? O problema não é ser contaminado, o problema é se um de nós dois precisar de um atendimento médico mais complexo, mais importante, uma UTI, se esse atendimento médico vai existir, né? Ou se vai estar congestionado porque está todo mundo doente ao mesmo tempo. Eu acho que nós temos que olhar com um pouco disso. Né? A solidariedade, ficar em casa, é uma solidariedade, inclusive, com aqueles que têm que sair de casa. Ou seja, o profissional de saúde, ele está no momento de risco no hospital. Mas no hospital, ele está no momento de risco, minimamente, e é o que a gente defende, com os equipamentos de segurança, etc., que ele pode até mitigar um pouco o risco da doença que está ali, que ele está tratando, em função da sua profissão, em função do papel que ele tem que cumprir na sociedade. Agora, se os ônibus e os metrôs estiverem lotados, no caminho para esse profissional da saúde chegar, no ônibus e metrô, ele não está com o equipamento de proteção. E ele pode ficar doente indo para o lugar de serviço dele. Isso vale para qualquer outro trabalho essencial, que nós estamos falando de provimento de água, de energia, de comunicação, de alimentação. Quer dizer, quanto menos gente frequentar, né, mais os trabalhadores essenciais vão poder cumprir o seu trabalho e não vão ficar doentes nesse processo. E a gente vai encarando essa crise. Então, a forma como a gente definir socialmente como nós vamos encarar essa crise com o Estado, mas principalmente como nós mesmos, como formação individual de cada um de nós, vai definir se vai faltar ou se não vai faltar produtos nas prateleiras. E falando desse aspecto também da pandemia e do poder público, né, Fausto? Ontem o presidente Jair Bolsonaro acabou saindo ali, foi a uma feira, passeou ali pelas ruas, né, de Ceilândia, e o que me chamou a atenção foi que ele usou o exemplo ali de um ambulante que vendia ali produtos na rua, dizendo, olha aqui, ele vai ficar, né, se ele não trabalhar, ele vai ficar totalmente desprotegido, tal, não sei. E me chamou a atenção pelo seguinte aspecto, na verdade dois. Primeiro, quem tem obrigação de proteger, na verdade, os informais nessa condição é justamente o Estado, né? O poder público tem que agir de forma mais efetiva em meio a uma pandemia. Mas também lembrando que, na verdade, quem incentivou a precarização e a informalidade no mercado de trabalho no Brasil foi Jair Bolsonaro, quando era deputado, votou a favor da reforma trabalhista, por exemplo, em campanha disse ou as pessoas vão ter que escolher ou querem emprego ou querem direitos. Então, nesse contexto também, Fausto, fica bastante evidente o quão ruim é ter um mercado de trabalho tão informalizado e tão precarizado como é hoje o brasileiro, né? Não há dúvida. As dificuldades que a gente vai sentir, inclusive para poder fazer chegar, né, a renda mínima ali, a renda emergencial, tem a ver com essa informalidade. O mercado formalizado, você sabe onde as pessoas estão, as pessoas têm conta bancária, as pessoas pagam seus impostos, enfim, as pessoas estão dentro do sistema de proteção social, e aí a proteção social chega mais fácil para essas pessoas, né? Quando você tem quase mais de 40% da economia e das pessoas, dos trabalhadores na informalidade, para você chegar no conjunto de trabalhadores é muito mais complexo. Não é uma coisa assim. Nós sequer
sabemos onde essas pessoas estão. E, ao mesmo tempo, a lógica de registro faz diferença na hora de você transferir renda. Agora, o que nós temos que definir entre nós e vermos como é que a gente agiliza é que a sociedade civil precisa pressionar o governo a viabilizar o que a Câmara já aprovou. Acho que agora, no caso da renda básica, ali na renda cidadania, a gente tem ali que passar pelo Senado. Acho que essa semana a gente tem um embate importante no Senado, ela precisa passar pelo Senado e vai para a sanção presidencial. Então, o presidente ainda pode votar, porque essa é uma lógica organizada aqui do nosso sistema de representação. Então, a gente ainda tem um trâmite legislativo que precisa ser feito, e depois desse trâmite legislativo, nós temos que, de fato, viabilizar que esses recursos cheguem na ponta. E, para isso, nós vamos ter que usar as diferentes estruturas que muita gente vinha defendendo que fosse privatizada, como, por exemplo, os bancos públicos. Sem os bancos públicos, é muito mais difícil chegar essa ajuda às pessoas. E eu não estou falando só que a gente tem que pensar que o Brasil é muito grande, não é só a gente pensar como é que chega esse recurso na periferia de São Paulo. A gente tem que olhar como é que esse recurso vai chegar no interior do Brasil, né? Em lugares que sequer tem uma agência bancária aqui, você para receber, a gente acompanhou isso ao longo da implementação do Bolsa Família, em que para a pessoa, para receber, às vezes ela anda 2 dias, ela atravessa de barco 1 dia para conseguir receber. E ela faz as compras, inclusive, no dia que ela recebe. Então, tem uma série de coisas que a gente vai assistir da implementação das políticas. E isso passa por um alto grau de informalização da nossa economia e de precarização dos serviços públicos. Então, uma das coisas que essa crise começa a mostrar é que o fortalecimento das estruturas de Estado e o fortalecimento do setor público é fundamental para a gente enfrentar condições de emergência. Só que condições de emergência você tem que estar preparado para enfrentar. Você não pode desmontar as suas estruturas e depois achar que você, de uma hora para outra, consegue remontar tudo. As coisas não funcionam desse jeito. De um lado, a gente vai sentir, muito provavelmente, os dramas das deficiências geradas historicamente nesse desmonte do nosso setor público, mas, de outro, eu acho que também é uma oportunidade para a gente reconstruir muita coisa e para a gente implementar uma outra visão de sociedade fundamental, não só para esse momento, mas para os outros momentos que a gente venha a ter que enfrentar, como o caso da pandemia agora. Sem dúvida, Fausto, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Até amanhã, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.